Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Boa noite, pessoal. Vamos iniciar aqui, né? Quando o pessoal está entrando, quando o pessoal termina de entrar aqui, né? Que ainda tem poucas pessoas. Vocês querem tirar dúvida? Conseguiram? Vi que muita gente não postou a atividade, né? Ainda está faltando muitas pessoas para entregar, gente. As atividades, vocês querem tirar dúvida? Muita gente me mandou, né? É só até hoje, tá? O prazo para estar enviando. Aí depois vai fechar. Tem que ser postada lá no sistema, tá? Algumas pessoas me pediram para mandar pelo WhatsApp, e-mail, tá, gente? Eu não posso receber porque são normas mesmo da faculdade. É o que garante a presença, a frequência de vocês, tá? As aulas online e tá entrando no sistema também, tá? Então não posso, a gente tem que receber tudo informatizado, tudo pelo sistema live, tá? Tem que ser recebido tudo por lá. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? O som tá meio... Professora, a senhora postou algum fórum hoje pelas 7 da noite? Sim, postei e avisei lá no grupo também, tá? Que tinha sido postado o fórum todos os dias, tá? Todos os dias às 19 eu posto lá o fórum. Você não conseguiu acessar? É porque tinha um aqui, só que a senhora tinha postado hoje de tarde. Porque às vezes eu posto um pouco mais cedo, tá? Mas é esse mesmo. Às vezes por questão de logística, tá? Eu acabo postando um pouco mais cedo, mas aí vocês têm, eu sempre deixo, você sempre vê que eu deixo um dia, né, disponível para se por acaso vocês não conseguirem ter acesso naquela hora ali, tá? De 7 a 7h30, vocês têm esse período aí para estar respondendo, da hora que eu posto até o outro dia, tá? Eu sempre deixo um dia a mais. Questões de internet, de logística, né? Às vezes o pessoal trabalha, não consegue responder naquele momento ali, eu deixo esse prazo a mais, tá? Mas é esse mesmo, tá? O fórum que eu coloquei lá hoje para vocês foi sobre o mapa, né? Vocês viram lá? Foi sim. Conseguiram responder? Tiveram dificuldade? As questões também, o que vocês acharam? Tiveram dificuldade em responder? Foi tranquilo? E tem muita gente que falta mandar, gente, quase metade. Aí, como eu falei para vocês, né? Essa atividade, ela vale a presença, tá? Da aula no sábado, que a gente tem essas duas aulas, que é esse final de semana, e o próximo, que eu passo a atividade valendo nota para vocês, né? Aí são 20 pontos dessa, a próxima atividade que vai ser no sábado vai ser mais 20 pontos, que fecha os 40, e os outros 60 pontos é da avaliação, tá? Que a gente vai ter na sexta-feira. Certo? Dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Podemos iniciar nossa aulinha de hoje. Oi, o som tá... Para passar a atividade hoje? Só o fórum de discussão, tá? O fórum é todos os dias, às 19 horas, às 19h30, para vocês responderem lá. Mas eu sempre deixo ela um tempo a mais, tá? Eu deixo disponível até amanhã. E tem esse fórum lá, é só vocês clicar lá no dia que vai aparecer para vocês poderem estar respondendo. Geralmente alguma perguntinha, alguma leitura, tá? Alguma coisa assim que eu deixo lá para vocês. Todos os dias tem. Certo? Mais alguma dúvida, gente? Podemos começar? Acho que todos conseguiram, né? Acessar lá as atividades. Né? Então, qualquer coisa podem chamar aqui, levantar a mão, tá? Que a gente vai tentando sanar as dúvidas aí. Sei que essa questão... Professora, eu vou anotar depois as dúvidas direitinho para me tirar. Eu tenho dessa matéria, desse trabalho que a gente fez no sábado. Mas eu vou anotar direitinho, aí depois eu coloco, tá? Quais são as dúvidas? Tá bom. Uhum.
Então tá, gente, vamos lá, né? Noções básicas de segurança do trabalho, tá? Hoje a gente vai ter... tá aparecendo para vocês aí? A tela compartilhada? Sim. Tá, né? Certo, então, a segurança do trabalho, como a gente tem visto, né? Ela é a ciência que atua na prevenção, né, dos acidentes decorrentes dos fatores de riscos ocupacionais, né? Que são aqueles riscos que podem ocorrer no nosso ambiente de trabalho. Nos locais de trabalho existem inúmeras situações, né? Ou seja, muitos riscos passíveis de provocar aí o acidente de trabalho. Logo, a análise de fatores de risco em todas as tarefas e nas operações do processo é fundamental para a prevenção, né? Então, como eu tenho sempre explanado aqui para vocês, a melhor maneira de não ter, né, o acidente de trabalho é prevenindo, né? E de que forma que a gente previne? Como a gente falou, né, com o uso de EPIs, né, como máscara, como luva, lavagem das mãos, todos os cuidados, né, capote, propé, gorro, o óculos, a máscara facial, que agora a gente tem utilizado muito, né, vivendo esse momento que a gente está vivendo de pandemia. Então, assim, a melhor forma é prevenir, porque a gente sabe que se vier a ocorrer, né, um acidente de trabalho, ele pode ser muito grave, né? Pode estar trazendo aí inúmeras doenças para o profissional, né? A gente viu principalmente o acidente por pérfuro cortante, né? Ele traz inúmeros tipos de contaminação por vírus, né? DSTs, hepatite, então, assim, são muitas contaminações. Então, o melhor mesmo é a gente estar prevenindo. E quais são as causas desses acidentes de trabalho, né? Nós temos, de um lado, os atos inseguros, que é toda aquela forma incorreta de trabalhar, né? É o desrespeito às normas de segurança. Como eu falei, que é não utilizar os equipamentos de proteção individual, né? Sabe, tem o conhecimento, mas acaba desrespeitando as regras. Né? 90% dos acidentes são causados, né, por esse tipo. E hoje a gente está, como eu falei, a gente está vivendo, né, em uma época de pandemia, onde a gente pode, né, tá evitando a proliferação aí do vírus, utilizando, né, com ações simples, que é utilizando a máscara, com a lavagem das mãos, o uso do álcool em gel, né? Então, assim, são atos inseguros, porque a gente tem a consciência, né, e acaba não fazendo da maneira correta. E do outro lado, nós temos as condições inseguras, que são falhas no local de trabalho, né? Podem levar a um acidente, por exemplo, com máquinas, né? Com ferramentas. O ambiente. O ambiente, ele é impróprio, né? Para aquele tipo de trabalho. E ele pode estar ocasionando ali um dano para o profissional. E cerca de 10% dos acidentes ocorrem, né, por condições inseguras. Então, a gente vê que a maioria realmente é dos atos, né? Ou seja, os atos que nós, profissionais de saúde, praticamos, né? Os atos de forma incorreta, como a não lavagem das mãos, né? O não utilizar os EPIs. Então, isso vai levar aí a cerca de 90% dos acidentes, né? Que a gente pode prevenir usando todos os EPIs das normas, dentro das normas adequadas, certo? Eu trouxe essa imagenzinha para vocês, onde aí, de um lado a gente tem os atos inseguros e do outro a gente tem as condições inseguras, né? Observem ela um pouquinho para vocês me falar o que vocês conseguem observar, né? O que está incorreto aí nos atos inseguros e o que está incorreto nas condições inseguras de trabalho. Se alguém quiser mandar aqui no chat, eu leio, ou se vocês quiserem falar. Pera, não estou vendo a imagem novamente. Não estão vendo a Não imagem? estou conseguindo ver. Não. Tá, peraí, deixa eu tentar compartilhar. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Tá aparecendo? Agora sim. Sim. Pois é, aí de um lado a gente tem os atos inseguros, né? Que é o profissional carregando aqui, e do outro lado a gente tem as condições inseguras. O que vocês podem observar de erros?
Aqui o que está carregando ali está... Inadequada na segunda imagem. O ato inseguro está inalando ali o gás tóxico, né? Os EPIs do EPI Tem incorreto. os EPIs, né? Sim. Sem máscara. Isso. O que mais? Da forma de embalar o lixo tóxico. Deveria estar tampinha. Isso mesmo. Aí nos atos inseguros, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Os colegas colocaram aqui no chat, né? Nos atos, o ar tóxico está indo direto para ele, né? Falta de uso de EPIs. A outra colega colocou aqui no segundo, a falta de segurança do lugar, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, gente, é isso, né? Aqui nos atos inseguros a gente pode observar, né, que ele está inalando aí uma substância tóxica, né? Ou seja, está armazenado de uma forma incorreta, né? Aqui tem um símbolozinho, porém ele está, né, destampado, que não deveria estar acondicionado de uma forma correta, né? O uso de EPIs que ele não está usando máscara, ele não está usando o óculos facial, ele não está usando o gorro, né? Não está usando o avental, então assim, está totalmente impróprio, né? Ele está inalando aí todo esse produto tóxico, principalmente pelo ato inseguro dele, né? Do próprio profissional, que está fazendo aí o transporte de meio incorreto sem estar utilizando nenhum tipo de EPI, né? E aqui nas condições inseguras, como eu coloquei para você, tá? Falhas do local de trabalho, tá? Ó, as máquinas, as ferramentas, né? Então, assim, a gente tem aqui, ó, uma plaquinha, se vocês puderem observar, de não fume, e aqui, né, tem o profissional fumando. Aqui tem um objeto no meio do caminho, onde o profissional ele vai tropeçar nesse objeto e pode ocasionar, né, um acidente de trabalho. Aqui também, né, ó, objetos por cima, o ambiente não é adequado, né, a luminosidade não está adequada, o barulho aqui, né, como o som, então a luminosidade, o som, todo o ambiente aí, né, ele está de forma imprópria, não está preparado para estar tendo esse tipo de serviço, né? Não é um ambiente adequado e pode estar ocasionando também o acidente de trabalho. E como a gente quer prevenir, né? Porque o ideal é que não ocorra, então a gente tem que observar todos esses atos inseguros, né? E as condições inseguras também. Entenderam? Ver se mais alguém colocou alguma coisa aqui no chat. Segurança do lugar. Certo, isso mesmo. Então, esses são os atos, né, dos quais nós deveremos evitar. O acidente de trabalho, né, gente? Ele ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados, né, ou seja, previdenciários, podendo provocar uma lesão corporal ou uma perturbação funcional que cause a morte, a perca ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalhador, tá? Então, o acidente de trabalho, dependendo do grau, né, ele pode causar aí a morte, né, uma perca ou a redução permanente ou temporária daquela capacidade do trabalhador. Então, aí vai depender dos graus, tá? De como foi esse acidente do trabalho. A doença profissional produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalhador peculiar a determinada atividade constante, né? Ou seja, ela é adquirida ou desencadeada devido a uma função de trabalho que ele realize. O que ela falou? O trabalho tem um som ligado, gente. Depois vocês olham aí, tá? Quando vocês quiserem falar, vocês ligam para não atrapalhar o som aqui, tá? Então, a doença profissional e a doença do trabalho, né? A doença profissional, ela é produzida ali
pelo exercício do trabalho, tá? É de acordo com a atividade que aquele profissional exerce. E a doença do trabalho, ela é desencadeada pela sua função, tá? Em condições especiais que o trabalho é realizado. Então, de acordo com aquela função, né, ocasionou um trabalho. Por exemplo, quem trabalha com digitação pode estar ocasionando LER, DOR, que são algumas doenças do trabalho que a gente vai estar vendo essa semana, tá? Que eu vou estar passando para vocês mais à frente. Equiparam-se ao acidente do trabalho, né? Então, aqui a gente tem que, de que forma que pode ocorrer, né, esse acidente do trabalho. Ele é sofrido pelo segurado no local e horário de trabalho, tá? O profissional está ali no ambiente de trabalho e no horário de trabalho ocorreu um acidente. Então, ele é caracterizado como um acidente de trabalho, né? Doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade, tá? Então, por mais que o profissional não tenha observado, né, que ocorreu ou que ele adquiriu alguma doença que foi em função do trabalho, isso também é caracterizado um acidente do trabalho, tá? E terceiro aí também a gente tem o acidente que é sofrido pelo segurado, ainda que fora do horário e local de trabalho, mas no trajeto, tá? Então, por isso que os especialistas falam, né, que é bom sempre ter o mesmo trajeto, tá? Para o trabalho, não sair da rota, né? Porque se caso aconteça algum acidente naquele horário, um acidente de veículo, né? Um acidente de trânsito, então aquilo ali também é caracterizado como um acidente de trabalho, né? Porque você está pegando uma rota, um percurso que você está indo para o seu trabalho. Então, também se caracteriza como um acidente de trabalho, tá? Para vocês verem, né, como é a dimensão, né, desses acidentes. Dúvida, gente? Pode continuar, tá tranquilo? Qualquer coisa vocês chamem aí, tá? Podem falar. Eu não entendi essa parte do acidente. Do acidente no percurso? Sim. O acidente do percurso é que, por exemplo, se ocorre um acidente com você, né? Se você está indo lá para o seu trabalho de moto e aí vem um veículo e bate em você. Se você está no seu trajeto de trabalho, né? No horário ali, próximo ao horário que você ia entrar, isso é caracterizado como um acidente de trabalho também, tá? Por quê? Porque você sofreu um acidente, ainda que fora do horário e local do seu trabalho, mas você está no trajeto. Então, se você estiver no trajeto do seu serviço, isso também se caracteriza um acidente de trabalho. Para meios de indenização, né? Alguma coisa desse tipo. Pessoas que trabalham também aí em fluxo, né? Por exemplo, a gente tem o SAMU, que é o Serviço de Urgência e Emergência, a gente tem as ambulâncias, né? Que faz aí essa rota, né? No trânsito, tem diversos outros tipos, tá? Então, assim, não significa que o acidente de trabalho é só aquele acidente que ocorreu lá no seu local. Também, mas se você estiver no trajeto, ele é caracterizado também como um acidente de trabalho. Deu para entender? Entendi. Certo? Entendi. Obrigada. Nada. Qualquer coisa podem perguntar, tá, gente? O adoecimento e suas causas, né? Vários fatores, eles vêm contribuindo para que esse adoecimento coletivo, né? Como péssimas condições de trabalho, falta de segurança, né? Autonomia, exposição frequente a situações de extremo desgaste físico e mental provocados pela necessidade de cumprir metas. Na nossa área mesmo, né? A gente vê que é uma área que é muito bom, é muito bonito, né? É uma área de muito amor, mas também é uma área de muita dedicação. A gente vê que os profissionais de saúde, principalmente agora, no momento em que a gente vive, né, um momento de pandemia, eles estão com uma sobrecarga de trabalho, né? Eles estão esgotados, e não só fisicamente, né? Emocionalmente também. Às vezes o ambiente de trabalho não proporciona, a gente vê aí em hospitais públicos que falta o básico, né? Falta equipamentos para trabalhar,
falta insumos, falta medicamentos, falta equipamento de proteção individual, né? Porque, infelizmente, essa é a realidade de alguns hospitais, né? Então, falta o básico. Então, isso aí gera uma exposição, né, ao extremo, gera um desgaste físico, né? E lembrando que é obrigado, tá, gente? A instituição, qualquer instituição do ambiente de saúde, ele tem que fornecer os equipamentos de proteção individual. O profissional ele pode se negar, né, a trabalhar se não tiver os equipamentos adequados, tá? Tem que ter, tem que fornecer, porque a gente tem que estar com a nossa saúde em primeiro lugar para a gente poder levar um atendimento de qualidade, prestar um serviço de qualidade para o outro. Então, a gente precisa se proteger para estar protegendo os clientes, os pacientes que a gente vai atender, tá? Então, tem essa sobrecarga, né, de trabalho. A gente vê que os profissionais da saúde, de uma forma geral, eles trabalham em 2, 3 empregos. Então, assim, isso gera, né, um desgaste físico, um desgaste mental. A gente vê, principalmente nessa área, né, psicológico, mental, tem tido muito adoecimento, né, principalmente na época em que nós estamos vivendo. Então, tudo isso aí são adoecimentos que são causados, né, pelo trabalho, são fatores que contribuem aí do ambiente de trabalho do qual o profissional está, que acaba adoecendo o profissional. Serviço de telemarketing também, né? Telemarketing também, né? Não é um ambiente fácil. Telemarketing é considerado, eu acho que ele está entre os primeiros, né? Isso. Que gera doença mental, essas coisas assim. E a parte psicológica também, né? Que precisa, muitas empresas não têm o profissional habilitado para atender a demanda também dos próprios funcionários. É isso mesmo, né? Às vezes o profissional, ele não é, como você falou, ele não é qualificado, ele está ali fazendo, né, prestando um serviço e aquilo ali já vai ocasionar outros tipos de desgastes, outros tipos de doenças, né, ocasionadas pelo serviço também, né, pelo ambiente de trabalho, né? O meio acaba sendo muito importante, né? Isso. É isso mesmo, gente. Tem vários outros, né? Vários outros telemarketing aí, realmente, né? Outros que também acabam ocasionando aí muito desgaste. E os riscos de acidente, né? Os agentes que causam, né? Esses acidentes de trabalho. É um posicionamento, né? De maneira inadequada. Nós, profissionais da saúde mesmo, a gente trabalha muito tempo em pé, né? Muito tempo fazendo procedimentos, pegando peso. Então, assim, de que forma que você vai fazer? Se você não tiver uma postura, né? Para baixar, para pegar um objeto, para realizar um procedimento, aquilo ali, né? Dependendo da posição que você se encontra, vai gerar um desgaste, né? O choque elétrico também é um risco de acidente, né? Produtos químicos, tá? Fogo. E aí eu coloquei algumas figurinhas aqui para ilustrar para vocês, né? Que geram riscos, né, de acidentes. Por exemplo, eu mesmo já atendi muito, até em pronto-socorro, tanto a importância, né, da gente saber na biossegurança como utilizar, como fazer o manejo e como fazer o atendimento também, né, em um caso de acidente de trabalho. Por exemplo, eu mesmo já recebi um paciente que chegou com os dedos amputados, né, na UPA. E assim, ele trouxe, até que o atendimento foi rápido, ele trouxe até que, né, essa parte ele conseguiu fazer, ele trouxe os dedos, foi um acidente de trabalho, a mão parece que foi numa máquina de moer cana, alguma coisa assim. Então, assim, a mão dele ficou muito triturada e as outras partes com os dedos separados mesmo, né? E tava numa caixinha de gelo. Mas para onde ele foi? Ele foi para a UPA, né? Então, assim, aquele caso era já um caso cirúrgico. Então, assim, ia perder um tempo, né? E se demorar, a gente sabe que não ia conseguir recuperar, reconstituir, né? Aquele membro que ele perdeu, que também não seria fácil. Então, ele precisaria estar num ambiente hospitalar, onde se tem um centro cirúrgico, né? Porque o atendimento rápido ali, você vai dar uma qualidade de vida para o paciente muito melhor, né? Ele vai poder recuperar aquele membro e tudo. Então, assim, saber encaminhar o paciente, né, para que ele esteja no local correto,
onde ele consiga aí esse atendimento, né? Questão de queimaduras também, né? Não dá para atender, dependendo do grau de queimaduras, né? Em um ambulatório, por exemplo, né? Se for algo mais grave. Então, assim, saber direcionar o paciente para o local adequado. Nosso tempinho já marcou aqui, 10 minutos, tá? Aí, quando cair aqui, é aquele segundo linkzinho, tá, gente? Que eu mandei lá no grupo para vocês, a gente retorna por lá. Os riscos de acidentes, né? A gente tem área de trabalho, materiais, as máquinas ou equipamentos, né? As ferramentas, equipamento de proteção individual, QPI, e a ergonomia, né? Então, aqui são os tipos de materiais. Aqui, por exemplo, eu coloquei essa foto para vocês. Vocês acham que está adequado essa forma com que ilustra aqui, ele pegando esse saco aqui, né, que é um peso, né? Aqui também, o que vocês acham, olhando para essa figura? Postura totalmente irregular. Irregular, né? Que vai causar... vai estar ocasionando aí, né, um acidente de trabalho ou doenças, né, que vai ser relacionadas ao ambiente de trabalho, né? Aqui, por não ter uma postura adequada, né? Por não se posicionar de uma maneira adequada. Então, a posição, né, correta, ela é muito importante, porque senão vai estar gerando doenças aí, vai estar tendo problema de coluna, né? Pode gerar outras coisas também, como dor de cabeça, dores musculares, né? Então, aqui a gente vê que a maneira certa, né, de se posicionar, e essa é a maneira errada, né? Curvado. E nós, profissionais da enfermagem, a gente trabalha muito tempo em pé, caminhando muito tempo, né? Às vezes é preciso pegar certos pesos, então a gente tem que ter essa postura, né? Durante o dia, ter a postura ereta, para estar evitando aí os acidentes de trabalho. E temos também alternativas, né? Não, se é um peso que a gente vê que não consegue, a gente tem, por exemplo, aqui na figura, a gente tem a alternativa que ele tem, né? Em vez dele pegar, ele podia ter utilizado, né, um objetozinho aqui que está diminuindo essa carga dele e facilitando o serviço, né? Isso, eu já ia entrar nesse contexto, professora, porque na antiga empresa que eu trabalhava, a gente recebia, tinha uns dias da semana que chegava carga, né? Que a gente trabalhava com suplemento alimentar. Mas os meninos davam muito trabalho com isso. Eu solicitei a compra das cintas, né? Para poder levantar peso. Carrinhos para estar levantando material, mas tinha uns que continuavam insistindo, não, eu dou conta de carregar sem. Dou conta de levantar essa caixa sem botar esse colete que é muito ruim. Eu falei, eu aguento. Essa aí é para proteger a tua coluna, porque tu tá pegando peso além da capacidade que deveria pegar, porque para terminar logo o serviço, e ainda corre risco de lesionar a coluna. Então, essa cinta é para a postura correta, é para poder ficar, né? Obrigar que ele fique ali mesmo com a postura ereta. Que quer mostrar que é o bambambam, ou que dá conta do serviço, insistiu. Então, toda vez que chegava a carga, eu tinha que parar o meu serviço e fiscalizar se o menino estava usando ou não. Isso que eu ia falar. E o que acontece? O serviço tem que fiscalizar, né, e punir quem não está utilizando, porque ele entra como um EPI, né, um equipamento de proteção individual, porque às vezes ele até não vai sentir da primeira, da segunda, da terceira, mas, né, sendo aí um serviço, ou até sinta também, né, sendo um serviço constante, isso aí a longo prazo vai gerar um prejuízo para ele, vai gerar um prejuízo para a empresa, né, também. Porque aí vai ser um funcionário que vai ser afastado, né? Uma contratação de outro funcionário. Então, assim, gente, as normas, elas existem, né? Para ser cumpridas. E se tem, né? O facilitador, tem como estar utilizando meios, utilizando colete, né? Para ter uma postura adequada para quem tem esse tipo de trabalho, quem trabalha com peso, né? Tem que ser utilizado, tá? Nós da área da saúde também acaba, às vezes, é um paciente pesado, não, dou conta e tal, não, né? Chama a equipe, tem a maneira correta, até vocês vão ver mais para frente,
de virar o paciente no leito, né, com os lençóis, como pegar esse paciente, tirar ele de uma maca para outra, para quê? Para que não force muito, não lesione aí, né, a nossa coluna como profissional, porque se nós estivermos doentes, nós não vamos conseguir cuidar do outro, né? Então a gente tem que estar utilizando, não é só EPI, mas também a questão ergonômica, né? Ter a posição correta mesmo, tá? E utilizando alternativas, né? Se é muito peso, não pegar sozinho, chamar a equipe, né? Chamar o colega, pegar um facilitador, se a empresa não disponibilizar, cobrar da empresa, tá? Tem que ter outros meios de alternativas. Aqui eu coloquei essa gravurazinha aqui para vocês também, onde vocês podem ver, né, a maneira adequada, principalmente hoje, né? A gente trabalha muito com telas, muito com computador, tanto no nosso ambiente de trabalho, essa nova realidade que a gente vive, né, online, né, onde hoje quem pode trabalhar online trabalha, né, estudando online, então a gente está muito tempo na frente das telas e a forma correta, né, de alinhar a visão aqui, como eu coloquei para vocês, alinhar a visão horizontal na postura, né, ereta, o campo de visão para a leitura do vídeo, né, tá expandido para que facilite aí a visão, regular aqui o ângulo, né, também seja do monitor e do PC que você estiver utilizando, se der para regular também a altura, né, do monitor, apoio aos pés, né, para você não estar com a postura com os pés de qualquer forma, apoio do braço e do punho também, para quem trabalha muito com digitação, porque isso ocasiona outras doenças, como eu falei, LER, né, DOR, acaba ocasionando aí outras doenças, quem trabalha muito com movimentos repetitivos, né? Isso. Eu já tive cervicalgia em decorrência disso, porque eu não descansava o ombro, não tinha o apoio. E hoje, no meu trabalho, está acontecendo exatamente isso novamente. Já questionei, já conversei, mas aí, tipo assim, faz vista grossa. A cadeira para nós é irregular para a altura da bancada, o computador, não, a postura errada, eu já comecei dores, tem dia que eu não consigo dormir direito por causa da posição, o ombro dói demais. Então, às vezes eu tenho que tomar relaxante muscular para ver se eu consigo dormir. E agora começou, eu não sei o nome certo, uns gondozinhos no ombro, sabe? E eu acho que vai ter que fazer fisioterapia de novo para poder quebrar aqueles gondozinhos no ombro. Os nódulos, Isso também é ocasionado da posição que você fica também, viu? Vai ser um futuro aí, né? Se não cuidar, dá um futuro acidente de trabalho. Porque, né, pega toda essa região. Se você não tem um apoio aqui correto, né, dos membros superiores, do punho, isso aí vai ocasionar um problema. Tanto pode ocasionar, né, problema na coluna, problema no ombro, né, no punho, no antebraço aí. Então, tem que ter a regulagem correta, o ajuste correto do assento, né, das mãos aí dos membros inferiores, o ângulo formado aqui entre o braço e o antebraço tem que estar próximo a 90 graus, tá? Então, é isso mesmo, cobre da sua empresa, né? Porque se isso te ocasionar, vai ser prejuízo para você, né? Como trabalhadora, e vai ser prejuízo para a empresa também. Tá, gente? Vocês também observem, às vezes não é no trabalho, né? Mas é um ambiente de estudo, né? Se vocês estão com a posição, né, ereta, correta, se os pés estão posicionados de maneira certa, né? A visão da tela e de campo que vocês têm. Então, assim, tentem ficar de maneira mais, né, confortável e segura possível, né? Porque a gente passa aqui quase, né, 2 horas. Então, assim, e hoje a gente tem muito contato com telas, né? É celular, é computadores, né? É no serviço. Então, assim, a postura para tudo que a gente vai fazer, seja com telas, né? Seja manuseando algum equipamento, né? Comecem a observar isso no local de trabalho de vocês, de que forma que vocês estão manuseando, né? Se está mantendo a postura, porque isso aí às vezes a gente não percebe de maneira rápida, mas a longo prazo vai prejudicando, né? E algumas são irreversíveis, né? Infelizmente, quando chega aí já ao grau da gente sentir dor, né?
e está sentindo esse incômodo aí, elas acabam sendo irreversíveis, e aí né, a gente já não consegue, porque a gente consegue fazer